Oi família, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um assunto que vocês às vezes me pedem, me perguntam, pedem conselho sobre o despertar espiritual e as amizades. Bom, e aqui, se você não me conhece, é Tati Alencar. Eu sou especialista em mandalas, sou artista, terapeuta, e esse canal é um canal de vida consciente, onde eu falo desde vida consciente com culinária, cosmética, espiritualidade e artes, que é o que eu ando falando mais agora, que é o meu momento. Eu tenho um curso online que é sobre mandalas e autoconhecimento, um aprofundamento, que é a ferramenta que eu uso, né, para minha sanidade mental. Então eu vou deixar um link aqui que tem aulas gratuitas, e-book. Tem também o próprio curso e também o meu canal do Telegram, que é muito bacana, se você gosta do meu conteúdo, para você acompanhar antes de todo mundo as postagens que eu vou fazer aqui no meu YouTube, as lives e algumas dicas, coisas que às vezes as redes sociais acabam não te entregando. Se você já gostou desse vídeo, desse conteúdo, já deixa o seu like, compartilha, se inscreve, bem como acione o sininho de notificações para receber novos vídeos. O que eu posso falar um pouquinho da minha experiência, como foi. Que se você não assistiu os meus vídeos sobre o meu despertar espiritual, eu vou deixar aqui uma playlist para vocês acessarem e assistirem lá uma saga de 5 vídeos que eu falo um pouquinho, né, resumidamente, de como foi esse meu caminho, né, que foram despertares espiritual. Não existe um despertar que você acorda e tipo, onde estou, né? Até pode ser que exista, mas isso é um pouco de fantasia. Existem esses despertares que vão abrindo a nossa consciência para cada área da nossa vida. Às vezes a gente leva um chacoalhão em todas as áreas, mas quando a gente começa nesse caminho, as amizades muitas vezes elas continuam as mesmas, até o ponto onde você começa nesse caminho a tomar consciência de onde você se enfiou. Vou contar um pouquinho da minha história, tá? Nunca me senti encaixada em nada, nunca me senti parte de nenhuma tribo. Até porque, assim, eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo, cidade grande, capital. Parar numa escola convencional, não tive nenhum tipo de privilégio de ir para uma escola, né, dessas agora mais modernas agora, que tem um ensino algo diferenciado. Não, fui parar lá no sistema tradicional escolar, que é péssimo, principalmente para nós, crianças, e eu tenho certeza que se vocês estão aqui assistindo, vocês possivelmente têm a mesma vibração e ressonância que eu e sabem o quanto foi difícil estudar e entender o sistema tradicional da escola, né? Pra mim era algo que não se encaixava, aquela coisa, eu me sentia até depressiva de ter que ir pra escola e estudar, e aquela coisa de competição e de ter que ter prova e de ter que, parecia que aquilo não tinha fim, aquilo não era prazeroso, eu não sabia o que eu tava aprendendo ali, né? É diferente de você ensinar com a experiência. A criança vai aprender matemática usando a matemática, usando dinheiro, aprendendo na prática, né? Como que faz aquilo. Você aprender a falar uma língua nova, aprender a falar inglês, português, seja lá o que for, se comunicando, trabalhando a comunicação. Não, tudo era, né? Tudo bem, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Isso tudo fez com que eu nunca me encaixasse. Eu me sentia já desencaixada desde criança, dentro das brincadeiras que as crianças tinham, principalmente preconceituosas, crianças que eram muito agressivas, que faziam bullying. Eu era aquela que sofria bullying, né? Eu não era aquela que fazia. Então, assim, pra mim, eu achava tudo aquilo muito estranho. Eu falava assim, gente, eu não entendia muito bem, mas eu sentia que eu não tinha uma conexão muito grande com todas as pessoas, mas eu me forçava a ter essa conexão desde criança. E eu tenho certeza, quase absoluta, que a maioria de nós, pra gente se encaixar na sociedade, a gente acaba entrando em tribos, sabe? Às vezes você aqui tá assistindo e pra você se sentir encaixada, importante, pra não ser aquela pessoa que recebia o bullying, você começou a ser, sei lá, a popular da escola, o popular da escola, ou só andar com aqueles caras que faziam bullying pros outros, pra você se sentir um pouco mais encaixado. Então, quando eu comecei a crescer mais na minha adolescência, eu continuava desencaixada, porque eu lembro que as minhas amigas
ficavam falando de namoradinho, de não sei o que e tal. Eu tinha, sei lá, 12 anos e pra mim aquilo não fazia ainda muito sentido. Eu ainda brincava de boneca e aí eu não conseguia falar pra elas. Eu tinha uma amiga só. Eu lembro que eu tinha uma amiga, sei lá, no primário, depois uma amiga que foi a Cíntia. Cíntia, se estiver vendo esse vídeo... Depois no ginásio foi a Renata, que a gente ficava muito grudada, e por enquanto que as outras meninas estavam sempre falando de namorado, de homem e de bebida, já de coisas assim, eu era super nova, não tinha nem 15 anos, e eu falava, gente, sabe? Só que nisso você vai vendo que pra você ser notado, pra você se destacar, você vai tendo que se encaixar, né, numa tribo ali. E eu não me encaixava em nada. Mas você tenta, né? Aquela famosa imagem de você tentando encaixar tipo uma tangerina num negócio de alho, né? Então, tipo assim, você parece que tá encaixando, mas você não faz parte daquilo. E quando você desperta, como que eu vou dizer assim, consciência maior das coisas ao seu redor, você começa a achar que são seus amigos que têm problema, não é verdade? Que são eles que estão desencaixados, só que você foi seguindo toda uma vida se encaixando com amigos que muitas vezes não tinha nada a ver com você. Ou até às vezes tinha, porque você não tinha consciência. Quando você desperta, você vai despertar a sua essência mais pura. Às vezes não vai ser o puro de tudo ainda, né? Mas você vai, sei lá, por exemplo, você vê que se você tá com os amigos, vamos falar de coisas de alimentação, tá? Vamos ver que se você desperta para o mundo vegetariano, tá? E os seus amigos são aqueles amigos que adoram churrasco. E todo final de semana tendo churrasco. Pode ter certeza que já existia algum tipo de insatisfação com aqueles amigos, mas você não percebia, você tentava se encaixar ali. Então eu percebo muitas pessoas reclamando, nossa, meus amigos, tipo, não me entendem, meus amigos... Só que será que você tava com os amigos certos desde o começo? E você não tava tentando se encaixar naquela tribo? Eu percebo isso por mim, gente. Por mim. Porque como eu nunca conseguia me encaixar em nada, pra falar que eu não me encaixava, a minha tribo era sempre dos esportistas, porque eu tinha que ter alguma coisa em comum. Então, para eu distrair a minha mente, focar ela e ficar mais presente na ação e sair um pouco desse mundo, eu me joguei nos esportes. Então, desde criança, assim, eu sempre fiz muitos esportes. Eu fui atleta, inclusive, né, de competição. Vou colocar até uma fotinha aqui pra vocês, quem não me conhece. Quem me conhece já vai saber, mas quem não me conhece vai falar, nossa senhora, assim, já vivi 1000 vidas em uma. Porque eu focava no esporte, porque pelo menos essa língua do esporte, de focar, de cuidar do corpo, da saúde, eu tinha aquela tribo. Só que quando eu também comecei a despertar mais profundo, aquilo também começou a não me fazer sentido. E eu percebi também que depois você vai percebendo essa autorresponsabilidade onde você se enfiou. E muitas vezes você começa também a empurrar esses amigos para fora, até mesmo porque você não quer cair na tentação daquilo que para você não faz mais sentido, mas lá dentro ainda você tá um pouquinho mexido. Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando, tá? Vamos supor que essa questão mesmo de vegetarianismo, e aí você começa a pegar no pé dos seus amigos, tipo assim, não sei o que e tal, não quero mais comer isso e tudo mais, e você, né, começa a não ter mais como se socializar com eles, e você começa a afastar eles. Por quê? Porque você ainda também não tá totalmente certo da sua escolha, e você também, sabe quando... Vou dar um exemplo mais prático. Sabe quando pessoas param de fumar e elas começam a não querer ficar perto de gente fumante, porque pode ser que ela sinta vontade. Não tô dizendo que é o seu caso, não levem tudo isso pro literal. Mas eu tô trazendo isso pra gente refletir em relação às amizades, tá bom? Porque, primeiro, muitas vezes a gente já está em amizades que não tem mais nada a ver com a gente. E segundo, muitas vezes a gente começa a ter uma aversão a essas amizades, exatamente porque a gente existe ainda a gente começa até a brigar com elas, né? Existe ainda um não entendimento daquilo que você é e até uma raiva de você mesmo, de ter se enfiado naquilo, e você começa a empurrar. Tem a outra vertente também, quando a gente se sente culpado, porque a gente não quer mais socializar com aquelas pessoas, ou a gente se força a socializar e a gente acaba se sentindo mal.
né? Chega sugado, aquela energia ali que você fala assim, nossa, sugaram a minha energia. E na verdade foi você que não soube falar não, porque eram seus amigos sempre, só que você acordou e você percebeu que aquilo que eles estavam fazendo sempre, sei lá, vamos supor que você sente que você exagerava na bebida e você não quer mais beber, né? Ou que você, sei lá, qualquer outra coisa que seus amigos faziam que pra você não faça mais sentido, só que você vai simplesmente porque você gosta deles, mas também não quer desagradá-los. Então tem essa transição que fica tudo meio bagunçado, sabe? Esse momento onde a gente continua ainda às vezes saindo, principalmente quando você está num relacionamento onde você despertou para algumas coisas, mas o seu parceiro, a sua parceira ainda não. E aí o que acontece? Você, por amar o seu parceiro, por querer que aquilo dê certo, você se submete aí nos lugares. É bem complexo, né? Mas muitas vezes a gente percebe, a gente acorda, a gente acaba abrindo espaço para a família vir nas nossas decisões, mexer com a nossa energia, porque a gente dá essa permissão. E é muito difícil dizer não, né? Principalmente, sei lá, eu tinha um pavor, gente. Eu me submetia em lugares e eu tinha, sei lá, tias e parentes, principalmente do meu ex, que eu ia lá e elas sempre estavam falando, sei lá, da vida dos outros, era fofoca, ou senão sempre me olhava e falava, nossa, tá gorda, você tá magra, sempre falando do meu corpo, isso me incomodava demais e eu fingia que eu aceitava, porque eu tava ali dormindo e achando que eu queria como que eu vou dizer assim, fazer parte daquilo ali, ser amada por aquelas pessoas. Na hora que eu comecei a acordar daquilo, eu falei, eu não quero mais, eu não sou obrigada a fazer isso. E é muito difícil a gente começar a pôr o limite de novo e ver que a gente que abriu essa porta, a gente que entrou naquela energia, não é verdade? Eu tinha amigos, principalmente essa coisa do papo furado, sabe? Eu não suporto esse papo furado, tipo a pessoa vir conversar com você, em vez de falar sobre as coisas dela, ficar falando da vida alheia. Não é assim? A gente tem muita amizade antiga, principalmente as minhas, no meu caso, que você chegava, se reunia e sempre estava falando mal de algum amigo que não estava ali. Sabe esse tipo de coisa? Provavelmente você já passou isso. Se eu não estava lá, provavelmente eu que era o assunto. E não tinha uma conversa profunda. Eu nunca gostei disso, gente. Aquilo me fazia mal, outro dia eu estava mal, só que eu não sabia de onde vinha aquilo lá. Mas na hora que eu acordei, que eu percebi, eu falei, gente, não dá mais. E muitas vezes essa transição você começando a despertar, principalmente colocando a autorresponsabilidade em você, de que você escolhe. E observar realmente, será que eu amo mesmo? Será que eu sempre amei esses amigos? Às vezes sim, claro, não estou dizendo isso porque você precisa muitas vezes, nesse momento, às vezes até dar uma afastada mesmo. Até para evitar, porque nessa transição, muitas vezes, o que acontece? Imagina que são 10 pessoas e você desperto e você começa a mudar. Você sempre vai ser o louco, sabe? A maluca da história. E eu sempre fui essa, né? Tipo, aquela que era diferentona. E isso acaba, às vezes, incomodando também as pessoas e querendo que você volte a ser como elas. Porque você sendo diferente vai fazer com que eles pensem. E que talvez eles tenham que mudar algumas atitudes. Principalmente se você mudou algumas coisas no seu comportamento que eram extremamente, vamos supor assim, prejudiciais à sua saúde, à saúde dos outros, né, à sua mente e tudo mais, à energia. Você começa a entrar numa vibração que você começa a não bater com a vibração dos outros. E os outros, quando você se submete a ir para aquele lugar, você tem que ir para aquele lugar porque é família, porque é isso, porque é aquilo, você começa a perder a sua energia e muitas vezes se deixar levar pelo que o outro fala. Então, às vezes você tem uma super experiência legal, sabe? Percebeu que é isso que você quer, esse caminho, mas aí dos outros, você tá ali, você fica ali com os outros e quando você vê, você começa a duvidar daquilo que você acredita. Por quê? Porque você está em volta de pessoas assim. Eu sei que é difícil, é uma transição bem difícil, pra mim foi muito difícil, não vou dizer que foi fácil, mas é um momento de você muitas vezes começar realmente a isolar e buscar pessoas afins, pessoas novas, né, com a mesma energia. Às vezes você não vai achar fácil, eu nunca achei fácil a minha tribo, mesmo eu fui encontrar, sabe aonde a minha tribo? Lá nos Estados Unidos, quando eu comecei a frequentar lá um espaço, e sabe quando você se sente em casa mesmo, com pessoas realmente afins? É lógico
que eu tenho muitos amigos, que eu me sinto super bem com eles. Mas sabe, eu tô falando tribo, aquele lugar que você sente em casa, abraçado com todo mundo. Exatamente isso. E ele levou anos para eu me sentir assim. E eu acabei voltando pro Brasil, né? E acabei me desconectando dessa tribo fisicamente. Porque no fim, o que eu percebi era que eu fazia essa tribo. Hoje, por exemplo, no meu curso online, a gente tem uma tribo ali de pessoas na mesma vibração, uma grande comunidade. É muito importante você estar dentro de comunidades, mesmo que sejam virtuais, com pessoas com a mesma energia. Por quê? Porque se você cai, você vê alguém com a mesma energia que te levanta. Eu vejo alunos, às vezes, que começam a despertar para esse mundo de mandalas, de espiritualidade, autoconhecimento. E aí elas estão na casa delas, na família delas, ou com os amigos dela, ou ela vai até para uma aula e alguém vira e fala assim, nossa, você tá maluca, que viagem, que brisa. E aí ela se sente desestabilizada, mas aí ela entra no grupo, vem falar comigo, fala com outro aluno e fala, não, tem pessoas que nem eu aqui, existe pessoas, eu não tô louca, entende? Então é muito importante que você ache isso. E nesse momento de transição, eu precisei, por exemplo, ficar isolada. Não estou dizendo que todo mundo é assim. Eu precisei me isolar de muitas pessoas, eu aprendesse a manter a minha energia elevada, para eu saber o meu limite. Eu sei hoje, por exemplo, andar, inclusive com os meus amigos antigos. E não é culpa deles, não tem nada a ver com eles, tem a ver comigo. Eu que mudei. Se eles não mudaram, é problema deles, entendeu? É a energia deles, a gente não tem que forçar eles virem com a gente pode inspirar eles. Eu tenho amigos que cada um tem o seu tempo. Eu tenho nesse caminho amigos que às vezes chegam pra mim e falam pra mim assim, Tati, queria fazer uma terapia, pessoas que eu nunca imaginei. A gente não tem mais aquela amizade que a gente tinha, mas você vê que são amizades, né? Você sabe quem são aquelas pessoas que você ama mesmo assim, que eram reais. Só que muitas vezes você só vai conseguir enxergar quando você se afasta, para você olhar aquilo, para você aprender a lidar com a sua energia, para você saber o quanto de tempo você consegue ficar num lugar. Eu lembro que eu gostava muito de ir em jogo de futebol. Eu nunca fui fanática, mas a minha irmã gosta de jogo de futebol, eu tinha a minha sócia, a Ju, ela amava jogo de futebol e eu me divertia, achava super divertido, a gente ia pro jogo de São Paulo. E por muitos anos depois aquilo não fez sentido nenhum pra mim, assistir futebol, nossa, que coisa idiota. E gente, espiritualidade não quer dizer negar tudo, entende? Porque a gente entra num ódio às vezes, eu não vou tomar mais álcool nenhum, não vou mais usar aí, não vou não sei o que, não vou comer mais isso, não vou... Não, gente, tudo é um equilíbrio, né? Então naquele começo a gente começa a ter raiva de tudo isso, mas depois você vai aprendendo a equilibrar e sabendo qual amigo você traz de volta, entende? Qual amigo que você consegue ter uma amizade de novo, mas muitas vezes você tem que se afastar para você se enxergar. E aí foi em 2016, eu acho, a última vez que eu tinha ido num jogo, acho que foi 2005, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu tinha parado por muito tempo e aí eu voltei. Eu acabei indo com um amigo no jogo do Palmeiras. Eu sou São Paulina, mas não torço pra mais nada hoje, né? Mas eu achei super legal entrar num estádio de futebol. E antes eu tinha um super preconceito. Nossa, aquele povo lá só falando de futebol e que não sei o que. Gente, eu me diverti horrores. Só que eu soube o meu limite de que não tinha como eu ficar mais do que 2 horas naquele lugar, entendeu? O horário do jogo ali. Eu tinha aquele limite e depois ir para casa. E depois, né, restabelecer minhas energias. A gente está aqui na Terra e para manter a nossa vibração alta, porque tudo são íons, né? São energias positivas e negativas. Então a gente se abastece e a gente depois entra em contato com algumas energias que a gente sente que a gente é dragado, é sugado, mas a gente sabe até que ponto que a gente fica perto dessa energia, seja família. Então você começa a voltar para a família, voltar para os eventos e tudo mais, daqueles que fazem sentido para você, mas sabendo o tempo limite que você fica ali. Sabendo que você, tá bom, eu amo meus pais, eu amo a minha tia, eu amo... Mas eu sei que, eu não posso ficar mais de um dia perto dessas pessoas, porque eu sinto que eu começo a entrar na vibração do pessimismo, sei lá, de qualquer outra coisa que a pessoa tenha.
Então, essa transição. Então, você começa nessa transição muitas vezes até da raiva desses amigos, ou mesmo dessa culpa de não conseguir dizer não, e você começa a se machucar, se sentir mal, se sentir sugada. E aí quando você percebe tudo isso, você começa a pôr limite, então você diz não muitas vezes e começa a se afastar um pouco, porque você tá vendo que está sendo, sabe, dragado, e depois você pode ir voltando novamente para os seus amigos, às vezes não mais esses, mas novos amigos, e pessoas que vão estar na mesma vibração que você e que vão poder manter essa energia elevada. E se alguém cair, um levanta o outro. Então assim, e muitas vezes não vão ser a sua família e não vai ser mais os amigos antigos, que era na época que você estava dormindo, né? Isso não quer dizer que a gente não os ame, isso não quer dizer que a gente não reze por eles, isso não quer dizer que a gente não possa se relacionar com eles. Mas muitas vezes a gente não vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer hoje, que faz a gente feliz, que faz a gente ficar em alta vibração. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, que está passando por essa transição, a entender que tá tudo bem, sentir o que você está sentindo e também respeitar o seu lugar. Muitas vezes, quando isso acontece dentro da família, a gente desperta, a gente não mora. Quando a gente desperta e a gente mora com os nossos pais e não tem como sair, ali a gente tem uma energia muito forte, sei lá, de desaprovação do momento que você está passando, é um desafio. Mas pode ter certeza que é um desafio que vai fazer você um ser humano melhor. Aprender com aquilo, porque quando a gente aprende a lidar com energias mais densas, a gente consegue estar em qualquer lugar. Aproveite essas pessoas, se não tem como se afastar delas, não tem como, né? Para você enxergar como mensageiros, como energias que vão ajudar você a aprender a se manter em alta vibração. O que eu posso fazer dentro da minha própria casa para me manter em alta vibração? Meus pais assistem televisão, eu não quero mais assistir. Tenta não entrar nessa vibração, né? O seu quarto não tem televisão. Tô dando um exemplo aqui, tá? Você é vegetariano e seus pais não são? Faz a sua própria comida, sabe? Se autorresponsabiliza pelas suas escolhas, entendeu? Vai fazendo tudo dentro daquele espaço de uma forma respeitosa com os outros, porque se você brigar com os outros, aí que vai ter uma guerra e você vai perder energia, sabe? Respeite o outro para ser respeitado, a gente tem que sempre começar da gente, né? Isso com os amigos, né? Tô dizendo também, se você tem que se relacionar com alguns amigos porque o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, não que você tem que, mas você entendeu, às vezes você precisa estar com essas pessoas que às vezes você percebeu que não tem mais a sua energia e você começar a ver o que você pode mudar ao invés de reclamar, porque isso vai baixar a sua energia, né? O que você pode fazer para melhorar? Como que você pode meditar, você pode se alimentar melhor, fazer um exercício, manter sua energia alta e saber, sabe, ficar consciente durante, quando você estiver com essas pessoas, a não entrar na vibração delas. Se elas estão reclamando, fazendo fofoca, tentar se manter neutro, tentar mudar de assunto, tentar trazer novos assuntos. E se o outro falar que você tá ficando maluca, deixa eu falar. Então tem essas coisas que a gente pode fazer. Às vezes a gente tem que se afastar, às vezes a gente tem que enfrentar. Depois conta aqui pra mim nos comentários que momento que você tá na sua vida, se você já passou por isso, se você tá passando por esse momento das amizades, de tá substituindo elas ou separando aquelas que realmente fazem sentido, e é isso. Cada um tem o seu processo, a gente tem que respeitar o processo do outro e apenas ser a inspiração. Porque aqueles que forem para vir vão vir e os novos vão chegar muito mais alinhados com o que a gente é de verdade. Tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.